futuros policiais desta nação. Eu sou a professora Ádila, professora de língua portuguesa aqui do curso Top Team. E eu recebi a missão de trazer um raio-x, tá? Aqui sobre o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que vai acontecer em alguns dias. E simbora para uma análise bem rapidinha do que esperar, tá? Trazendo aí também algumas informações para você que de alguma forma não teve ainda acesso, tá? Então, vamos lá. Período de inscrição já passou. Voltando aqui para nosso slide, foi de 13 de novembro a 13 de dezembro. A data da prova, já até marquei aqui, dia 28 deste mês. E a quantidade de vagas, uma quantidade até boa, são 2.700 vagas, tá? Salário, aquela parte que interessa, né? Que vocês amam saber, nós temos aí neste concurso, essa variação de 3.419 a 10.855. Tranquilo? Banca examinadora, que será o alvo aqui da nossa conversa, tá? Que é o Instituto AOCP. E aí, você gosta, não gosta? Ficou feliz quando soube dessa notícia ou não? Então, nós, nesse pouquinho tempo que nos resta, vamos passar algumas dicas, tá, de como se portar, do que esperar, qual tática, né, adotar nesses últimos dias. E falando agora diretamente sobre a nossa disciplina, que é a língua portuguesa, gente, geralmente nas nossas provas, tá, do Instituto AOCP, nós temos aí 10 questões, tá? Vocês encontrarão nessa prova do dia 28, você que vai fazer, ou você que não, professora, não vou fazer não, mas após a aplicação da prova eu vou me dar ao luxo, ao trabalho aí de resolver. Então, dentro dessa prova você encontrará 10 questões, o que não foge muito do que é comum, né? Tanto para o Instituto AOCP quanto outras bancas também que nós já conhecemos. Então, feita essa introdução, onde na qual nós já conhecemos e sabemos aí período, data da prova, salário, quantidade de vagas e a banca examinadora, certo? Nós passaremos, banca examinadora, que é extremamente importante, nós passaremos agora para o edital verticalizado, certo? Pegamos de língua portuguesa, tá, gente? De língua portuguesa. Então, nós trouxemos aqui em tópicos, trouxe a vocês em tópicos, os assuntos que a banca ela está pedindo, né, cobrando aqui nesse concurso, tá? Número 1, compreensão e interpretação de textos é um assunto básico para todas as bancas. E aí, professora, mas eu sou péssimo. Gente, é treino, tá? Então, com toda certeza, nós temos aqui questões sobre compreensão e interpretação. A banca também cobrou tipologia e gêneros textuais, tá? Ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras. E aí, quem já é meu aluno vai ver essa imagem, que é um sol, tá, gente? E vai lembrar aí sobre o nosso conhecimento basilar sobre as classes de palavras. Quem ainda não é aluno Top Team, é a oportunidade de você fazer parte do nosso time, tá? Emprego do sinal indicativo de crase. O Instituto AOCP também cobrou aqui no nesse edital sintaxe da oração, tanto do período simples quanto do período composto, mecanismos de coesão textual, pontuação também, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal também foi contemplada aqui nesse edital, colocação pronominal, certo? Significação das palavras, variação linguística e manual de redação oficial da Presidência da República. Gente, sem nenhuma novidade, né? Aqui é um edital que contempla
tudo aquilo que os últimos concursos de carreira pública também estão cobrando no que se refere aí ao conteúdo de língua portuguesa. Lógico que aqui nós temos tópicos, mas você, como um bom estudante, ou talvez, não, professora, é o primeiro concurso que eu vou fazer, ou então estou pensando em me inscrever para algum concurso. Nós sabemos que aqui são tópicos, mas dentro de cada tópico desse nós temos uma infinidade de conteúdo, certo? Que não cabe mais agora o estudo. Por isso, preparei aqui um próximo slide, trazendo as apostas da reta final. E eu ainda vou enxugar, tá? Para que vocês tenham aí um aproveitamento dessas 2 últimas semanas, que é o que resta basicamente. As apostas para a reta final, o que é? São os temas que mediante estudo, análise de várias outras provas do Instituto AOCP, até mesmo de carreiras policiais, nós observamos aí a incidência, tá, desses assuntos, e aí são os assuntos que nós apostamos que pode cair na sua prova. E eu vou lendo aqui, e os que eu acho que tem uma maior propensão de cair, eu vou pontuando, certo? Mas antes de passar para essa análise, tá, desses conteúdos que nós estamos apostando, eu quero falar para vocês sobre, tirar até essa dúvida, né, professora, reta final. Nós sabemos que não dá para pegar conteúdo de uma forma aprofundada. Então, como eu posso fazer para conseguir mais êxito, né, nessa prova, nessa reta final? Gente, nós estamos nas 2 últimas semanas, basicamente. A estratégia agora é resolução de questões. E aí, espera-se que você já tenha alguma bagagem, né, sobre os conteúdos que já foram, inclusive, falados. Mas, até mesmo para quem não tem, não, professor, sei lá, não estudei, vou só fazer, quero ver se eu consigo pontuar de alguma forma. Gente, resolução de questão. E aí, aquilo que você tiver dúvida, errei, por exemplo, pesquisa, dá uma pesquisada, dá uma lida, por quê? Até falo para os alunos das turmas presenciais e até os alunos online também, que aquilo que vocês podem fazer em relação ao erro, né? Quando você erra uma questão, é muito difícil você esquecer aquele conteúdo. Então, para essas 2 últimas semanas que antecedem ao período da prova, o que eu dou de conselho, ofereço de conselho a vocês é resolução de questões. Baixem as últimas provas, pesquisem um pouco sobre a banca e resolvam questões. Ah, errei. Pesquisa um pouco sobre aquele conteúdo, eu tenho certeza que você terá aí êxito, porque o conteúdo ele vai ficar fixado na sua mente, tá? Então, gente, apostas para essa reta final. Primeiro conteúdo, interpretação e tipologia textual, tá? Aqui tem interpretação, mas também compreensão, tá, gente? Interpretação e compreensão. E sobre esse ponto aqui de interpretação e compreensão, tá? Uma característica da banca do Instituto AOCP é que, diferentemente de CESP, por exemplo, a CESP você tem o texto base e logo em seguida a primeira ou a segunda questão já são questões de compreensão e interpretação. Já o Instituto AOCP não. Passa a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta ou 7ª questão por aí é que você vai encontrar alguma questão sobre compreensão e interpretação textual. E talvez essa é uma manha, assim, uma tática do Instituto, certo? Para que você caia aí nessa estratégia de resolução da prova. Portanto, diante dessa informação, nós temos 2 opções. E eu sempre repasso para os meus alunos que, gente, primeiro passo ao realizar uma prova, seja do Instituto AOCP ou qualquer outra banca, vá lá nas questões, certo? Dê uma olhada da primeira questão à última questão.
dê uma olhada, porque quando você já sabe aquilo que foi cobrado ali nas questões, você já vai ler o texto determinado, sabendo o que você deve procurar e não vai perder tempo, certo? Inclusive, agora voltando para o Instituto da OCP, a dica é dar essa olhada nas questões e aí, se você observar que, não, eu não preciso voltar no texto para resolver determinada questão, porque nós vamos observar, no final eu trarei a vocês uma prova para que a gente possa ter uma noção de tudo aquilo que nós estamos falando, você vai observar que existem questões de gramática que não necessariamente você precisa retornar ao texto. E com isso você ganha tempo, certo? Então, observou a primeira questão, a segunda, e percebe que você consegue realizar essa questão sem precisar voltar no texto, já resolva a questão. Por quê? Quando você pega uma prova como essa, todos os conhecimentos de gramática já estão aqui alojados na sua cabeça. E quando você vai ler o texto, de alguma forma a gente fica um pouquinho nervoso, né? Então, isso ajuda com que você não esqueça os assuntos de gramática, por exemplo, que você já conhece, certo? Então, primeiro passo, professora, leia as questões, mesmo que seja uma leitura dinâmica. Mas se você observar, bater o olho ali nas questões mais gramaticais, e você observar que não precisa do texto para resolvê-la, até porque essas bancas, elas trazem trechos do texto, então já vá lá, resolva, certo? Agora, quando chegar lá na sexta, sétima ou oitava questão, que é uma questão de interpretação, e aí você para e volta para o texto, certo? Vai ler o texto, compreender e já volta para a questão. Tranquilo? Então, uma característica pontual do Instituto da OCP é que essas questões de compreensão e interpretação, elas já ficam lá para o final da prova, certo? Então, não recaiam sobre esse erro de ler o texto e depois ir para as questões. Adotem essa prática que eu acabei de explicar, que vai ajudar vocês pra caramba, certo? Segundo ponto, tipos e figura de linguagem. Também aqui nós já observamos algumas questões sobre esse assunto, tá? Tipos e figuras de linguagem. Vocabulário, gente, vocabulário. Instituto OCP, das provas que nós observamos, estudamos, sempre tem uma questão de vocabulário. E aí é aquele tipo de questão que testa o seu conhecimento de mundo, e geralmente dá para resolver esse tipo de questão analisando o texto, o contexto em que aquela palavra foi inserida e indo também por eliminação, certo? Então, vamos lá. Quarto assunto, funções da partícula que e se. O Instituto OCP, ele gosta muito. Então, assim, já pontuando para essas duas últimas semanas, aqui, ó, interpretação e tipologia textual, principalmente interpretação, tá? Resolvam bastante questões sobre isso, porque vai ajudar vocês. Vocabulário, a aposta da aposta. Funções da partícula que, principalmente aqui, partícula que, tá? É importante que vocês deem uma olhada nessas duas últimas semanas. Análise sintática. Análise sintática também é a nossa aposta para a reta final. De que forma, gente? Vocês precisam compreender, mesmo que minimamente, ali esses elementos de uma análise sintática. Compreender o que é um sujeito, tá? Encontrar ali o verbo, objeto. Por quê? Por mais que o Instituto OCP seja uma banca direta, diferente da CESP, que enrola um pouquinho, essa análise sintática, nós vamos até observar em algumas questões que ela também é cobrada, tá? E principalmente lá em concordância verbal, você precisa conseguir compreender o que é o sujeito daquela oração, qual é o verbo, por que aquela concordância ela é feita de uma forma e não de outra. Então, assim, gente, análise sintática, por mais que ela não seja cobrada diretamente, é muito importante que você saiba, tá? Conectores, tá? Cai sim ou com certeza? Com certeza, gente.
Tanto Instituto OCP, CESP, amam conectores, são as nossas conjunções. Vocês precisam dominar as conjunções, tanto das orações subordinadas, quanto aí das orações coordenadas, tá? Pontuação também. Vou grifar aqui, porque o uso da vírgula, principalmente, nós observamos essa tendência, né, de questões até de reescrita ou até mesmo de pergunta direta sobre a vírgula, certo? Mas pontuação de uma forma é importante. Noções gerais de classe de palavras, isso aqui não preciso nem dizer, é a base, então você precisa ter esse domínio sobre as classes de palavras, tá? Colocação pronominal também, nós observamos que sempre aí cai uma questãozinha envolvendo colocação pronominal, verbo haver e fazer impessoais, haver com sentido de existir, fazer com tempo decorrido, tá? A banca, ela gosta, quando o Instituto OCP é uma banca mais tradicional. Ela não é como, por exemplo, a FGV, que a FGV também ela é tradicional, porém ela gosta daquilo que eu chamo de jogos mortais, né? Quem já fez aí concursos que a FGV ela é a banca examinadora, sabe que a FGV ela tem assim um humor um pouco sagaz, né? Então ela brinca ali, você além de saber o conteúdo, você tem que entender o jogo da FGV. Já o Instituto OCP não, é aquela banca mais diretona. E ela até brinca, e quando ela brinca, geralmente é aquela brincadeira bem mais séria. E nas questões em que eu vi a banca brincar, trazer aí um joguinho, envolvia isso aqui, ó, o verbo haver e o verbo fazer. Por isso, fiquem atentos. Formação de palavras também é um conteúdo, certo? Que nós apostamos para a reta final, mas esses que estão aqui em asteriscos são os temas mais pontuais para essa última semana. Ah, professora, mas dá para revisar tudo isso? Gente, óbvio que não de forma aprofundada ou pormenorizada, mas é aquela técnica de resolução de questão e observando detalhes sobre esses conteúdos. Com toda certeza, dá tempo e dá para fazer um estudo extremamente dinâmico. Então, para não ficar só nessa análise, nós vamos trazer para vocês também a visualização de uma prova, tá? Que foi aplicada no ano passado para a PM do Distrito Federal. Tranquilo? De volta, eu trouxe aqui para vocês visualizarem todas essas informações que já foram passadas a vocês, tá? Nós fizemos esse raio-x do Instituto OCP, principalmente sobre a nossa disciplina, que é a língua portuguesa, e eu trouxe a prova da PM, que foi aplicada no Distrito Federal ano passado, para que nós possamos entender e visualizar isso que já foi falado anteriormente. Percebam que uma característica também do Instituto OCP e que eu acho muito bacana, além de ser um instituto, uma banca mais direta, certo? O Instituto OCP, ele sempre traz textos que expressam uma novidade, textos sobre curiosidades, tá? Nas suas provas. Por exemplo, enquanto a banca CESP, ela traz textos voltados para a área do concurso público, o Instituto OCP, ele gosta de trazer textos sobre atualidades, sobre textos mais dinâmicos e textos com essas novidades. Percebam aqui, nesta prova, inclusive, que é um texto que fala, que aborda aí o ChatGPT, um tema extremamente atual, né? Então, ao realizar uma prova do Instituto OCP, saiba que se você realmente lê o texto ali, você vai sempre sair com uma informação nova sobre algum conteúdo legal e importante, tá? Então aqui, ó, ChatGPT, a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana. Então o texto vai discorrer sobre isso, tá? Aí nós temos também aqui
esse texto base, tá? E percebam aquilo que eu falei para vocês. A primeira questão aqui não é sobre compreensão e interpretação de texto. Então, se você já vem estudando e fazendo outros concursos que a banca CESP, por exemplo, é a banca examinadora, já está acostumada que a primeira questão e segunda já é sobre compreensão e interpretação. Vejam que aqui o Instituto OCP, ele não traz isso. Primeira questão aqui, ó, gramática, tá? E percebam a estrutura da questão, bem direta, aqui o enunciado bem direto, tá? Assinale a alternativa em que os termos destacados sejam acentuados pela mesma norma gramatical. E aí nós temos alternativas diretas, tá? Para você que já está acostumado com acesso, por exemplo, vai ficar pensando, meu Deus, é sério? É só isso? Ela não vai complicar mais um pouquinho? Não, gente. O Instituto OCP é o tipo de banca aqui. O grau de dificuldade dela é, se você sabe, sabe. Se você não sabe, beijo e tchau. Porque a CESP, por exemplo, algumas pessoas que nem estudam aquele conteúdo, mas pelo contexto, pela aquela enroladinha, né, que a CESP dá, às vezes você consegue, tendo aí um bom conhecimento de mundo, você consegue resolver. Aqui não. É aquela banca que vai te cobrar a gramática e o conhecimento que você tem de gramática com toda certeza. Então, aqui nós temos uma questão sobre acentuação, tá? Como eu falei, nós não vamos responder, trouxe apenas para que vocês possam visualizar aquilo que nós já falamos. Acentuação gráfica. Segunda questão aqui, olha, percebam, gente, alternativas bem diretas. Falei para vocês sobre o que? Os conectores, basicamente aí também voltado para o estudo sobre conjunções. Estudem conjunções, olha aqui, ó. Na nossa primeira prova, nós já temos aqui uma questão sobre conjunção, sobre a semântica, por exemplo, dessas conjunções, tá? Terceira questão, também aqui, ó, nós temos uma questão que pergunta, tendo em vista aspectos linguísticos do texto e análise, assinale a alternativa correta, certo? E aí nós temos compreensão dos termos textuais, certo? Então, também percebam que nós temos um enunciado bem direto e alternativas bem diretas também. O que deixa as alternativas mais longas é porque eles transcrevem trechos dos textos aqui, certo? Quarta questão, analise o trecho a seguir, vocabulário. Olha aqui, gente, uma questão sobre vocabulário. E aqui ele fala que todas as alternativas, elas poderiam substituir a palavra disruptivas, exceto qual alternativa. Então, vocabulário sempre cai, tá? Falei pra vocês, tá aqui, ó, vocabulário sempre cai. Quinta questão, pontuação, tá? Questão aí sobre vírgula. Lá, quando eu falei sobre pontuação, eu falei que tanto o Instituto OCP quanto as outras bancas também, elas amam abordar vírgulas, porque nós temos aí o uso obrigatório, facultativo e algumas outras nuances que são interessantes para cobrar, certo? Sexta questão, nós temos aqui também sobre essa análise do período composto, né, orações, tá? Então, falei para vocês que cai e realmente está aqui. Sétima questão, o que foi que eu falei? Olha aqui, onde nós encontramos a nossa primeira questão sobre compreensão ou interpretação textual. A sétima questão. Então, lá para o final do texto, vale ou não vale a pena você ter estratégias para resolver essa prova? Com toda certeza. Então, aqui logo em seguida nós temos a sétima questão. E a oitava questão também é sobre compreensão ou interpretação do texto. Não estou me aprofundando porque o intuito é realmente só mostrar para vocês como é que é a configuração dessa prova, certo? Nona questão e a décima, aqui nós temos questões sobre esse manual de redação da Presidência da República. E uma característica, pessoal, é que geralmente nós temos duas questões, tá, sobre esse manual de redação oficial da Presidência da República. Então, a título de estratégia, talvez compense também, já que nós temos essa incidência de duas questões sempre
de manual da redação, da Presidência da República, talvez compense também você dar aí uma atenção a mais para este conteúdo, certo? E já garantir 2 questões que lá no finalzinho faz toda a diferença. Beleza? Então, finalizando, nós temos 10 questões diretas para saber se você realmente conhece a gramática ou não. Percebam que é uma banca mais direta, tradicional zona ali, e diferente da CESP, não enrola muito. Então, para você que já estuda para concurso há um bom tempo, tá? Que já detém, eu tenho muitos alunos aqui na turma presencial que são bem, como eles falam, bisurados. Esse é o tipo de concurso ideal para você fazer, porque você vai conseguir aplicar todas as regras que você lembra sobre a gramática da língua portuguesa. Beleza? Então, gente, é isso que eu tinha para trazer, para abordar sobre a banca e sobre a disciplina de língua portuguesa. Desejo a vocês uma excelente prova, certo? E ao longo dessas 2 semanas que restam, o curso Top Team vai lançar, tá? Aqui no nosso YouTube, algumas aulas estarão disponíveis para vocês, certo? Tanto da minha disciplina quanto de outras disciplinas também. Então, beijão, foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre essa banca e sobre a língua portuguesa. Tchau, tchau!